verdade que ninguém quer ouvir. Antes de começarmos, preciso ser brutalmente honesto com você. Este não é mais um vídeo motivacional. Não vou te dizer que você é especial, que nasceu para a grandeza, que o universo conspira a seu favor. Não vou prometer que seguindo 5 passos simples, você terá a vida dos seus sonhos. A verdade é mais dura e mais libertadora. A verdade é que você está exatamente onde merece estar. Não por destino, não por falta de sorte, mas porque cada decisão que você tomou ou deixou de tomar te trouxe até aqui. Cada vez que escolheu o conforto em vez do crescimento, cada vez que adiou para amanhã, cada vez que desistiu quando ficou difícil, você construiu esta realidade, tijolo por tijolo, escolha por escolha, dia por dia. E sabe o que isso significa? Que você também pode desconstruí-la e construir algo completamente diferente, mas não da forma que você imagina. Quantas vezes você jurou que ia mudar e nada aconteceu? Seja honesto com você mesmo. Quantas segundas-feiras você acordou cheio de determinação? Quantas promessas de ano novo você fez? Quantas vezes você olhou no espelho e disse, a partir de hoje vai ser diferente? E quantas vezes foi diferente? Quantos planos morreram antes mesmo de começar? Quantas metas foram esquecidas na segunda semana de janeiro? Quantos objetivos foram abandonados no primeiro obstáculo? Se você é como a maioria das pessoas, a resposta é, muitas vezes, tantas que você perdeu a conta, tantas que começou a duvidar de si mesmo, tantas que agora, quando pensa em tentar de novo, uma voz interior sussurra. Para quê? Você sempre desiste mesmo. E sabe de onde vem essa voz? Das suas próprias ações passadas, dos seus próprios padrões de comportamento, da evidência acumulada de todas as vezes que você quebrou promessas feitas a si mesmo. Cada promessa quebrada é um voto de desconfiança em si mesmo. E quando você acumula votos suficientes, perde a fé na própria capacidade de mudança. Mas aqui está a verdade que ninguém quer ouvir, a verdade crua e nua que precisa ser dita. Não virá ninguém te salvar. Não existe o momento perfeito. Não existe a motivação eterna. Não existe força externa capaz de fazer o que só você pode decidir fazer. Seu cônjuge não vai te salvar. Seus pais não vão te salvar. Seu terapeuta, seu coach, seu melhor amigo, ninguém vai te salvar. Eles podem te apoiar, te encorajar, te aconselhar, mas não podem fazer o trabalho por você. E enquanto você espera a vida se ajeitar, ela passa, fria, indiferente, arrastando o tempo e cobrando o preço da sua inércia. Cada dia que passa sem ação é um dia que você nunca vai recuperar. Cada oportunidade desperdiçada é uma porta que se fecha. Cada amanhã eu começo é um tijolo no muro da mediocridade que você está construindo ao redor de si mesmo. Olhe ao seu redor. Veja pessoas com menos talento que você alcançando mais. Pessoas com menos recursos construindo mais. Pessoas com menos oportunidades conquistando mais. Por quê? Não porque são mais inteligentes, mais sortudas ou mais especiais, mas porque pararam de esperar e começaram a agir. Este vídeo não é sobre esperança vazia, não é sobre sonhar acordado, não é sobre visualizar seu futuro ideal enquanto continua fazendo exatamente as mesmas coisas. Este vídeo é sobre guerra. A guerra contra sua própria fraqueza. A guerra contra o conforto disfarçado de paz. A guerra contra o hábito de esperar estar pronto. Porque a verdade mais brutal de todas é esta: você nunca estará pronto. Nunca vai se sentir 100% preparado. Nunca vai ter todas as respostas. Nunca vai eliminar todo o medo, toda a dúvida, toda a incerteza. E sabe o que os estoicos diriam sobre isso? Ótimo, perfeito. Porque se você esperasse estar pronto, esperaria para sempre. Marco Aurélio, imperador de Roma, o homem mais poderoso do mundo conhecido, escreveu em suas meditações: não desperdice mais tempo discutindo o que um homem bom deveria ser. Seja um. Não mais discussões. Não mais planejamento infinito. Não mais espera. Seja. Mudar de vida em silêncio é um ato de rebelião. É ir contra tudo o que te ensinaram, contra a cultura da performance constante,
contra a necessidade de validação externa, contra o vício de anunciar intenções e nunca cumpri-las. A mudança real acontece quando você desaparece, quando some do barulho, quando para de justificar, quando troca o discurso pelo trabalho. Forçar-se é a essência do domínio. É a fronteira entre quem sonha e quem age. Não há glória em se sentir preparado. O poder está em agir enquanto ainda há medo. O silêncio é o campo de batalha onde essa força nasce, porque quando você se cala, começa a escutar a única voz que realmente importa, a sua, não a voz do medo disfarçada de prudência, não a voz da preguiça disfarçada de autocuidado, mas a voz profunda da sua consciência, que te cobra coerência, que te acusa quando procrastina, que te obriga a encarar o que precisa mudar. E é nesse confronto interno, incômodo, doloroso, inevitável, que o verdadeiro renascimento começa. As pessoas confundem paz com fraqueza, confundem silêncio com passividade, mas o silêncio é o som do domínio. Só quem já gritou demais entende o valor de se calar. Só quem se perdeu no barulho entende que a clareza só nasce quando a mente aprende a parar. Por isso, este é um vídeo sobre a força de se obrigar, sobre as lições práticas e brutais que os estoicos dominavam e que continuam sendo o mapa da reconstrução humana. Você vai entender que mudar não é questão de sorte, mas de estrutura, que a força não nasce da motivação, mas da repetição, que o silêncio não é ausência, é método. Cada lição que será revelada aqui é uma arma, e quem aprender a usá-las vai descobrir algo que poucos percebem. O poder não está em falar sobre mudança, está em viver-la sem testemunhas. Não é mais sobre tentar, é sobre se forçar. Não é mais sobre esperar, é sobre fazer. A partir de agora, o silêncio será seu maior aliado, e dentro dele, a mente aprenderá a construir o que a fraqueza destruiu. Está pronto para desaparecer um pouco para renascer inteiro? Então respire fundo, desligue as notificações. Prepare-se para a jornada mais importante que você fará, porque a guerra começa agora. Lição 1. O primeiro inimigo, a vontade inconstante, a tirania da motivação. A primeira guerra que você precisa vencer é a mais traiçoeira de todas, a guerra contra a sua própria vontade, porque a vontade é instável, caprichosa, frágil. Ela nasce empolgada, mas morre no primeiro sinal de desconforto. Um dia você acorda motivado, pronto para conquistar o mundo. Faz uma lista enorme de objetivos. Planeja sua transformação em detalhes. Sente uma energia incrível pulsando nas veias. No dia seguinte, exausto, desinteressado, a lista parece impossível. Os objetivos parecem ridículos. A energia sumiu como se nunca tivesse existido. E é assim que a maioria vive, refém da oscilação interna, esperando sentir vontade para agir, esperando o clima mental ideal que nunca chega, negociando constantemente com a própria fraqueza. Hoje não estou bem, começo amanhã. Não dormi direito, preciso descansar. Estou estressado, não é um bom momento. Desculpa após desculpa, adiamento após adiamento. E antes que você perceba, semanas se passaram, meses, anos, e você ainda está esperando o dia perfeito para começar. Mas aqui está a verdade: o dia perfeito nunca vem, porque a vontade é emocional, e emoções são como o clima, mudam constantemente sem seu controle. O estoico entende isso profundamente, por isso ele não espera, ele faz. A disciplina como sistema. Mudar de vida em silêncio começa exatamente aqui, no momento em que você para de confiar na vontade e começa a confiar na disciplina. A vontade diz: eu quero fazer isso quando me sentir bem. A disciplina diz: eu vou fazer isso, ponto final. A vontade negocia, a disciplina executa. A vontade busca conforto, a disciplina busca crescimento. A vontade pede permissão, a disciplina assume comando. A disciplina é a ponte entre o que você sente e o que você quer se tornar. É o sistema que mantém você em movimento quando a mente tenta te sabotar, porque o corpo cansado
pode ser forçado a se mover. Mas uma mente indisciplinada vai te enterrar devagar todos os dias, sem que você perceba. Pense em quantas vezes você acordou com um plano e foi dormir sem tê-lo executado. Quantas vezes prometeu começar a treinar e nunca foi. Quantas vezes disse que ia estudar e passou o tempo rolando feeds infinitos. Cada uma dessas vezes foi uma vitória da emoção sobre a razão, do impulso sobre o propósito, da fraqueza sobre a força. E o pior, cada vez que isso acontece, você reforça o padrão. Ensina seu cérebro que as emoções estão no comando, que você não pode confiar em si mesmo, que suas palavras não têm valor, nem mesmo para você. A verdade sobre motivação. Sêneca, o filósofo estoico, dizia algo profundo. A vida é como uma peça de teatro. Não importa quanto tempo dure, mas quão bem é representada. Isso significa que você não precisa estar inspirado todos os dias. Não precisa se sentir motivado. Não precisa estar no seu melhor. Você precisa apenas estar presente, fazendo o que deve ser feito, representando bem seu papel, mesmo sem vontade, mesmo sem fé, mesmo sem resultado visível. Porque cada ação silenciosa é um voto que você dá para o seu futuro. Imagine que sua vida é uma eleição constante. A cada hora, a cada decisão, você está votando. Votando em qual versão de você mesmo vai vencer. Quando você escolhe a academia em vez do sofá, voto para a disciplina. Quando você escolhe o livro em vez do celular, voto para o crescimento. Quando você escolhe fazer em vez de adiar, voto para a força. Mas também funciona ao contrário. Quando você fica na cama em vez de levantar, voto para a fraqueza. Quando você come o que sabe que não deveria, voto para o descontrole. Quando você desiste no primeiro obstáculo, voto para a mediocridade. E no final, quem vence a eleição? Aquela versão de você que recebeu mais votos. É simples assim, brutal, mas simples. Emoção versus razão. A vontade é emocional, a disciplina é racional. A vontade busca prazer imediato, o conforto da cama quente, o doce que satisfaz agora, o entretenimento que distrai. A disciplina busca resultado duradouro, o corpo forte que vem do treino consistente, a mente clara que vem do estudo dedicado, o respeito próprio que vem de cumprir promessas. O problema é que a mente moderna foi treinada para confundir prazer com progresso. Fomos condicionados a acreditar que se algo não é agradável, não vale a pena fazer. Faça o que ama. Gritam os gurus do Instagram. Siga seu coração, dizem os filmes de Hollywood. Se não te faz feliz, não faça, repetem os influenciadores. Mas e quando o que você precisa fazer não te faz feliz agora, mas vai te fazer livre depois? E quando levantar cedo é desconfortável, mas necessário? E quando treinar dói, mas transforma? E quando estudar é chato, mas libertador? A verdade que ninguém quer ouvir é esta: muito do que vale a pena fazer não é agradável no momento. Acordar às 5 horas da manhã não é agradável, mas as horas silenciosas antes do mundo acordar são onde impérios são construídos. Treinar quando o corpo está dolorido não é agradável, mas é onde a força é forjada. Estudar quando todos estão se divertindo não é agradável, mas é onde o futuro é desenhado. É por isso que tantos vivem exaustos, tentando sentir motivação antes de agir, esperando o dia em que vão acordar cheios de vontade de fazer tudo o que precisam fazer. Mas esse dia não vem, porque não é assim que funciona. O segredo invertido. Aqui está o segredo que muda tudo. Haja primeiro, o sentimento virá depois. A ciência confirma o que os estoicos sabiam há 2000 anos. Emoções seguem ações, não o contrário. Você não precisa se sentir confiante para agir com confiança. Você age com confiança e a confiança vem. Você não precisa se sentir corajoso para fazer algo assustador. Você faz e a coragem aparece. Você não precisa se sentir motivado para começar. Você começa e a motivação surge. A ação silenciosa é o que reacende o fogo interno. Pense em quantas vezes você não quis ir treinar, mas foi assim mesmo. E no meio do treino,
A energia voltou. O foco apareceu. A vontade de continuar surgiu. Ou quantas vezes você não quis começar um projeto, mas forçou-se a sentar e trabalhar. E depois de 20 minutos, estava imerso, produzindo, criando. A ação cria momentum. E momentum cria motivação. Mas você precisa iniciar o movimento. E isso exige algo que a maioria não tem: a disposição de fazer sem sentir vontade. O dever inegociável. O estoico não desperdiça energia emocional tentando se sentir pronto. Ele simplesmente cumpre o dever. E o dever é inegociável. Não negocia com o humor. Não pede permissão ao corpo. Não espera a aprovação da mente. O dever simplesmente é. Marco Aurélio acordava todos os dias para governar um império em crise. Guerras nas fronteiras, traições na corte, pragas devastando cidades, pressões impossíveis de todos os lados. Você acha que ele acordava todos os dias motivado, cheio de energia, pronto para enfrentar tudo com entusiasmo? Claro que não. Mas ele se levantava assim mesmo, porque o dever de um imperador não negocia com vontade, porque as responsabilidades não esperam o humor ideal, porque o mundo não para enquanto você encontra sua motivação. Ele escreveu em suas meditações: ao amanhecer, quando tiver dificuldade em sair da cama, diga a si mesmo: estou me levantando para fazer o trabalho de um ser humano. Por que então estou irritado se vou fazer aquilo para o qual nasci? Que lição brutal e libertadora. Você não precisa de motivação, você precisa de propósito. E propósito não muda de acordo com o humor. Ele permanece, firme, inabalável, guiando suas ações independente de como você se sente. A constância como fé. A constância é uma forma de fé. Fé de que o caminho vai recompensar o esforço, mesmo quando nada parece acontecer. Fé de que cada repetição conta, mesmo quando os resultados são invisíveis. Fé de que o processo vale a pena, mesmo quando a dor é imediata e a recompensa distante. E é nesse processo de repetição incansável que a mente aprende a se calar e a força começa a se formar. Porque a cada vez que você age sem vontade, está treinando um músculo mais importante que qualquer músculo físico, o músculo da auto-obrigação. Está ensinando sua mente que você está no comando, que as emoções são passageiras, mas seu propósito é permanente, que você é capaz de fazer o necessário mesmo quando não quer. E com o tempo, algo mágico acontece. Fazer sem vontade se torna mais fácil. A resistência interna diminui. O atrito entre intenção e ação reduz, não porque você ficou motivado, mas porque se tornou disciplinado. A vontade inconstante é o veneno da autodisciplina. Você precisa tratá-la como inimiga. Precisa aprender a agir com ou sem emoção. A verdade sobre a vida. A vida não vai esperar até que você sinta coragem. Ela vai continuar passando. E cada vez que você cede à inconstância, reforça a fraqueza, fortalece o padrão de desistência. Ensina seu cérebro que você não pode confiar em si mesmo. Mas cada vez que você age, mesmo sem vontade, reforça a estrutura, constrói o caráter, cria a identidade de alguém que cumpre o que promete. Forçar-se não é tortura, é liberdade. Porque quando você se torna capaz de agir sem depender do humor, ninguém mais te controla. Nem o medo, nem a preguiça, nem a dúvida, nem as circunstâncias. Você se torna livre para construir a vida que quer, independente de como se sente hoje. A constância é o poder dos que venceram a si mesmos. E essa é apenas a primeira batalha. Porque depois de dominar a vontade, vem o próximo desafio: agir mesmo quando ninguém está vendo. Trabalhar em silêncio. Crescer no anonimato. A próxima lição vai te mostrar como o progresso mais forte é o que acontece longe dos olhos do mundo. Lição 2. O treino invisível. Ação sem testemunhas. A força que cresce no escuro. O progresso mais poderoso é aquele que ninguém vê. É o esforço silencioso que acontece quando as luzes estão apagadas, quando o mundo dorme e você ainda está de pé, quando todos estão descansando e você está construindo.
A mudança verdadeira não é exibida, é construída no escuro, porque é no silêncio que o caráter se forma, é no anonimato que a força real se forja. E quem aprende a trabalhar sem plateia descobre um tipo de poder que o barulho nunca gerará. A doença da validação externa. Vivemos numa era doente. As pessoas não vivem suas vidas, performam suas vidas. Não treinam para ficarem fortes, treinam para postarem que treinaram. Não leem para aprenderem, leem para mostrarem que leem. Não mudam para evoluírem, mudam para serem notadas. Abra qualquer rede social neste exato momento. O que você vê? Alguém postando foto do primeiro dia de academia. Alguém anunciando que vai começar uma dieta. Alguém compartilhando uma lista de objetivos para o ano. Alguém declarando que agora vai ser diferente. E sabe o que vai acontecer com 95% dessas pessoas em 2 semanas? Vão desistir, em silêncio, sem anunciar. Apenas vão parar de postar sobre isso e esperar que ninguém perceba que abandonaram mais uma vez. Por quê? Porque confundiram o anúncio com a ação, a performance com o progresso, o teatro com a realidade. Eles estavam mais preocupados em serem vistos mudando do que em realmente mudar, mais interessados nos likes do que nos resultados, mais focados na imagem do que na substância. A ciência da proclamação prematura. Existe um fenômeno psicológico fascinante que explica isso. Quando você anuncia um objetivo, seu cérebro libera dopamina, a mesma dopamina que é liberada quando você realmente alcança o objetivo. Você recebe parabenizações. Que orgulho! Vai dar certo. Estou torcendo por você. E seu cérebro, incapaz de distinguir realidade de fantasia, pensa: missão cumprida. Já somos valorizados pelo que vamos fazer. Aí, quando chega a hora de fazer o trabalho duro de verdade, o treino diário sem câmeras, o estudo solitário, a disciplina silenciosa, a motivação sumiu. Por quê? Porque seu cérebro já teve a recompensa emocional, já recebeu o reconhecimento, já experimentou a sensação de sucesso, sem precisar fazer nada além de postar. Os estoicos entendiam isso 2000 anos antes da neurociência confirmar. Epicteto alertava seus alunos: se você quer melhorar, fique contente em ser visto como tolo ou estúpido. Em outras palavras, pare de buscar aprovação. Faça o trabalho em silêncio. Deixe os resultados falarem por você quando estiverem prontos. O treino invisível é diferente, mas o trabalho invisível é completamente diferente da performance pública. É a escolha deliberada de crescer sem testemunhas, de fazer o que é certo mesmo quando ninguém está olhando, de manter o padrão mesmo quando ninguém vai descobrir se você relaxar. É acordar às 5 horas da manhã, não para postar sobre isso, mas porque você sabe que essas horas silenciosas são onde o futuro é construído. É treinar quando todos estão se divertindo, não por se sentir superior, mas porque você entende que o preço do extraordinário é a renúncia ao comum. É estudar enquanto outros assistem TV, não para acumular certificados para exibir, mas porque você está genuinamente comprometido com o crescimento. É fazer o certo quando seria mais fácil fazer o errado, e ninguém jamais saberá da sua escolha. A metáfora da árvore. Pense em como uma árvore cresce. Ela não faz barulho, não anuncia seu crescimento, não busca validação, não publica atualizações sobre quantos centímetros cresceu esta semana. Ela simplesmente cresce, célula por célula, milímetro por milímetro, ano após ano, nas noites frias de inverno quando ninguém está olhando, nas tempestades violentas quando todos se escondem, nos dias nublados sem sol quando o crescimento parece impossível. A árvore continua, trabalhando, crescendo, em absoluto silêncio. E então, um dia, você olha e há uma árvore gigante onde antes não havia nada. Suas raízes profundas, seu tronco forte, sua copa vasta. Mas ninguém viu o processo. Ninguém estava lá testemunhando cada milímetro. Ninguém aplaudiu cada estágio. A árvore simplesmente cresceu em silêncio. E sua existência é a prova do seu trabalho invisível, seja essa árvore. O teste do caráter. Marco Aurélio,
imperador de Roma, escreveu: "O homem deve ser tão íntegro em segredo quanto seria sob observação." Esta única frase separa o comum do extraordinário, porque qualquer um pode parecer disciplinado quando há olhos observando. Qualquer um pode agir corretamente quando há recompensa garantida. Qualquer um pode ser virtuoso quando há plateia. Mas e quando não há ninguém olhando? E quando ninguém vai descobrir se você trapacear? E quando ninguém vai aplaudir se você fizer o certo? É aí que seu verdadeiro caráter é revelado. É fácil ir à academia quando você vai postar sobre isso. É difícil ir quando é 5 horas da manhã, frio, e ninguém jamais saberá. É fácil comer saudável quando estão te observando. É difícil recusar a tentação quando você está sozinho em casa e ninguém nunca vai descobrir. É fácil trabalhar duro quando seu chefe está por perto. É difícil manter o mesmo padrão quando ele está em reuniões o dia todo. O trabalho invisível é o teste definitivo da integridade. Quem você é quando ninguém está olhando é quem você realmente é. Os 3 inimigos do trabalho invisível. Quando você decide crescer em silêncio, 3 coisas mortais tentarão te sabotar. Primeiro, a interferência externa. Quando você compartilha seus planos prematuramente, abre a porta para opiniões não solicitadas. Você tem certeza disso? Isso parece muito arriscado. Fulano tentou e não deu certo. Por que você não espera mais um pouco? Essas vozes, mesmo bem intencionadas, plantam dúvidas. E dúvidas são como ervas daninhas. Se você não as arranca imediatamente, elas sufocam o jardim. O trabalho invisível te protege disso. Ninguém pode questionar o que não sabe. Ninguém pode desencorajar o que não foi anunciado. Segundo, a comparação destrutiva. Quando você está no processo invisível, não está se comparando com ninguém. Está focado apenas em ser 1% melhor do que ontem. Mas quando você expõe o processo, inevitavelmente começa a se comparar. Você vê outras pessoas no capítulo 20 enquanto você está no capítulo 1, e a comparação mata a alegria, mata a motivação, mata o momentum. O silêncio te protege dessa armadilha. Você compete apenas consigo mesmo, e essa é a única competição que importa. Terceiro, a validação prematura. Como já vimos, anunciar objetivos dá a recompensa emocional sem o trabalho real. Você recebe congratulações, incentivo, atenção, e seu cérebro pensa que já venceu. Mas o trabalho invisível adia a recompensa. Você não recebe aplausos pela intenção, apenas pelos resultados. E isso, paradoxalmente, te mantém motivado. Porque você sabe que ainda não chegou lá, que ainda tem trabalho a fazer, que os aplausos virão, mas apenas quando merecidos. A solidão necessária. A solidão do trabalho invisível não é solidão social patológica. Não é se isolar dos amigos e família. Não é se tornar ermitão. É o isolamento estratégico necessário para moldar a nova versão de si mesmo. Pense na lagarta dentro do casulo. Está sozinha lá? Sim. Mas essa solidão é necessária para a transformação. Sem ela, não há metamorfose. O casulo é o trabalho invisível. A escuridão, o anonimato, o lugar onde ninguém vê o processo brutal de se desfazer e se refazer. Mas quando a borboleta emerge, todos param para olhar. Ninguém quer ver a lagarta, mas todos admiram a borboleta. Seja paciente com seu processo invisível. Confie no casulo. O momentum silencioso. E aqui está algo fascinante que acontece com o trabalho invisível. Quanto mais você faz sem ser visto, mais poderoso o momentum se torna. É como empurrar uma pedra morro acima. No início, é absurdamente difícil. Cada centímetro é um esforço brutal, e ninguém está lá para aplaudir cada empurrão. Mas você continua, dia após dia, empurrão após empurrão, em silêncio. E eventualmente você passa do ponto crítico. A pedra começa a se mover mais facilmente. O momentum se constrói. E de repente, ela está rolando, ganhando velocidade, impossível de parar. E quando as pessoas finalmente percebem, parece que aconteceu da noite para o dia. Uau, você mudou tanto!
Como você conseguiu isso tão rápido? Parece que foi de repente. Mas você sabe a verdade. Não foi rápido, não foi repentino, não foi sorte. Foram 1000 dias de trabalho que ninguém viu. 1000 pequenas vitórias que ninguém aplaudiu. 1000 momentos de disciplina que ninguém testemunhou. A autoridade silenciosa. Quando você emerge do trabalho invisível, algo em você mudou para sempre. Você carrega uma autoridade silenciosa, uma presença, uma solidez que não precisa ser anunciada. As pessoas sentem, mesmo sem entender exatamente o que. É a autoridade de quem fez o trabalho, de quem pagou o preço, de quem não trapaceou quando podia, de quem não desistiu quando ninguém saberia. É a autoridade de quem se tornou, não de quem performou ser. E essa autoridade não pode ser falsificada, não pode ser comprada, não pode ser imitada, só pode ser construída, tijolo por tijolo, no escuro, em silêncio. A ironia do anonimato. Aqui está a ironia bonita. Quanto mais você busca ser notado, menos notável você se torna. Quanto menos você busca atenção, mais as pessoas prestam atenção. O trabalho invisível cria resultados impossíveis de ignorar, enquanto o trabalho performático cria barulho que logo é esquecido. Você prefere ser a pessoa que fala sobre ir à academia ou a pessoa cujo corpo obviamente vai à academia? Você prefere ser a pessoa que anuncia que vai escrever um livro ou a pessoa que tem um livro publicado? Você prefere ser a pessoa que está sempre começando algo novo ou a pessoa que termina o que começa? A resposta é óbvia, mas exige coragem, porque exige abrir mão da validação imediata em troca do resultado duradouro, o princípio final. O trabalho invisível te ensina algo profundo sobre você mesmo. Ele revela se você quer realmente fazer a coisa ou se você apenas quer ser visto fazendo a coisa. Se você só consegue fazer algo quando há audiência, você não quer fazer aquilo. Você quer a atenção que vem de fazer aquilo. Se você só consegue ser disciplinado quando as pessoas estão observando, você não é disciplinado. Você é performático. Mas quando você consegue fazer o certo, o difícil, o necessário, mesmo sem ninguém sabendo, aí você descobriu algo raro na natureza humana moderna: integridade genuína. E integridade é o alicerce de tudo o que vem depois. Porque agora que você dominou a vontade e aprendeu a trabalhar sem testemunhas, o próximo passo é inevitável: dominar o corpo para que a mente obedeça. Porque sem controle físico, não há domínio mental. A próxima lição vai te mostrar como o corpo é o primeiro campo de batalha do autodomínio. Lição 3. Domine o corpo para dominar a mente. A primeira fronteira. O corpo é a primeira fronteira do autodomínio. Quem não controla o corpo jamais controlará a mente. Isso não é metáfora, não é exagero. É uma verdade tão antiga quanto a própria filosofia estoica e tão moderna quanto a neurociência contemporânea. A disciplina mental nasce da carne, da capacidade de impor limites ao próprio conforto, de suportar o que o corpo quer evitar. Pense nisso. Se você não consegue fazer seu corpo obedecer a comandos simples, levantar quando deveria, correr quando prefere parar, jejuar quando há comida disponível, como vai fazer sua mente obedecer a comandos complexos? Se você cede quando o corpo pede conforto, vai ceder quando a mente pede escapatória. O estoico sabia que a mente obedece quando o corpo aprende a servir. E é por isso que o treinamento físico sempre foi mais do que estética, mais do que saúde, mais do que fitness. É uma ferramenta de domínio espiritual, um instrumento de fortalecimento mental, um campo de treinamento para a vontade. O reflexo da disciplina. Você nunca vai pensar com clareza se o corpo vive em estado de fraqueza. Isso é fisiologicamente impossível. Um corpo indisciplinado produz uma mente indisciplinada. Sempre. Cada vez que você cede à preguiça, está reforçando a ideia de que o corpo está no comando, que os impulsos definem as ações, que o conforto tem voto de veto sobre seus objetivos. Mas cada vez que você se força a agir, mesmo cansado,
mesmo dolorido, mesmo sem vontade, está criando um código interno fundamental. A mente é quem dá as ordens, o corpo apenas obedece, e esse código muda absolutamente tudo. Transforma o frio em treino, a dor em foco, o desconforto em combustível. Quando você entende isso profundamente, percebe que o cansaço não é um sinal para parar, é um teste de liderança. O teste de liderança, imagine que seu corpo é um time que você lidera. Quando as coisas ficam difíceis, quando o treino está duro, quando a corrida está longa, quando o frio está cortante, seu time, o corpo, vai reclamar. Chefe, a gente não aguenta mais. Chefe, está doendo muito. Chefe, vamos parar, por favor. E nesse momento você tem uma escolha. Você pode ceder, dizer, ok, time, vamos parar. E com isso ensinar ao seu time que reclamar funciona, que ceder é aceitável, que quando fica difícil desistimos. Ou você pode liderar, dizer, eu sei que está difícil, mas vamos continuar, porque nós não paramos quando está difícil, paramos quando terminamos. Qual líder você quer ser? Porque seu corpo está te testando todos os dias, e cada vez que você cede, ele aprende que você é um líder fraco, um líder que pode ser manipulado pelo desconforto, mas cada vez que você persiste, ele aprende respeito, aprende que você está no comando, aprende a confiar na sua liderança mesmo quando tudo parece impossível. A prática do desconforto intencional, dominar o corpo não é apenas sobre exercício físico, é sobre praticar o desconforto de forma intencional e estratégica. Os estoicos tinham práticas específicas para isso. O banho frio, não porque não tinham água quente, mas como treino deliberado de domínio. Tomar banho frio quando você poderia tomar quente é um exercício diário de controle, de fazer o desconfortável por escolha, não por necessidade. O jejum, não por religião, não por dieta, mas como prática de domínio sobre o impulso mais primitivo, a fome. Se você pode controlar a fome quando há comida disponível, pode controlar quase qualquer impulso. O despertar cedo, levantar antes do sol no frio, quando o corpo implora pela cama quente. É uma declaração diária. Eu estou no comando, não você. O treino no desconforto, treinar quando o corpo está dolorido, quando está chovendo, quando você não está com vontade, porque é exatamente nesses momentos que o domínio é forjado. Essas práticas parecem pequenas, triviais até, mas elas constroem algo fundamental. A vontade se torna firme quando é confrontada com resistência. O paradoxo do conforto. Aqui está um paradoxo que poucos entendem. Quanto mais você evita o desconforto, mais fraco se torna, e mais desconfortável a vida se torna. Quanto mais você encara o desconforto, mais forte se torna, e mais confortável a vida se torna. Por quê? Porque quando você evita sistematicamente qualquer dificuldade, qualquer coisa se torna uma montanha. Uma tarefa simples parece impossível. Uma crítica parece um ataque mortal. Um obstáculo pequeno parece intransponível. Você se torna como um cristal, bonito, mas frágil. Uma pancada pequena e você se despedaça. Mas quando você sistematicamente busca e supera o desconforto, você se torna como aço temperado, forte, resiliente, difícil de quebrar. As mesmas situações que destruiriam o cristal apenas arranham o aço. O prazer como servo. O estoico não busca prazer, busca controle. Isso não significa que ele não experimenta prazer. Não significa que vive em asceticismo extremo. Não significa que rejeita tudo o que é bom. Significa que ele entende hierarquia. O prazer deve ser servo, não mestre. Deve ser permitido apenas depois que o dever é cumprido. Primeiro o treino, depois o descanso. Primeiro o trabalho, depois o lazer. Primeiro a disciplina, depois a diversão. Quando você inverte essa ordem, prazer primeiro, dever depois, você se torna escravo. Escravo do impulso, escravo do conforto, escravo dos seus desejos mais básicos. Mas quando você mantém a hierarquia correta, o prazer se torna ainda melhor, porque é merecido, porque vem como recompensa,
não como escapatória. O corpo como mensageiro. Há poder imenso em manter o corpo disciplinado. O movimento físico organiza o caos interno. Cientificamente comprovado, a dor do treino ensina resiliência, transferível para toda a área da vida. O esforço molda caráter, torna você confiável, primeiro para si mesmo. A constância esculpe respeito próprio, o tipo que não depende de validação externa. É impossível, literalmente impossível, ser mentalmente forte e fisicamente indisciplinado, porque o corpo é o espelho da mente. Olhe para alguém cujo corpo está em desleixo completo, acima do peso não por condição médica, mas por falta de disciplina. Fraco não por limitação física, mas por falta de esforço. Cansado não por trabalho duro, mas por estilo de vida ruim. E então, observe os outros aspectos da vida dessa pessoa. Com raríssimas exceções, você verá finanças em desordem, relacionamentos caóticos, carreira estagnada, projetos inacabados. Por quê? Porque o desleixo físico é reflexo do desleixo psicológico. A firmeza corporal é reflexo da ordem interior. Você não pode compartimentalizar. Não pode ser disciplinado fisicamente e indisciplinado mentalmente. Não pode ter o corpo em ordem e a vida em caos. Tudo está conectado. A linguagem da obediência. O corpo treinado se torna um lembrete diário de quem está no controle. Cada suor é uma prova, cada dor superada é uma lição. Cada esforço repetido em silêncio cria uma linguagem entre mente e corpo, a linguagem da obediência. O corpo aprende. Quando a mente manda, eu obedeço, mesmo que doa, mesmo que seja difícil, mesmo que eu não queira. A mente aprende. Quando eu mando, o corpo obedece. Minha vontade não é sugestão, é comando. E quando essa hierarquia se estabelece firmemente, tudo, absolutamente tudo, muda. As decisões ficam mais fáceis, porque você não negocia mais. O foco se torna natural, porque a mente está acostumada a obedecer. O cansaço perde força, porque você provou repetidamente que pode continuar além dele. Você deixa de ser refém dos impulsos e se torna arquiteto da própria energia. O domínio do tempo, dominar o corpo também é dominar o tempo. Como? Porque o corpo disciplinado exige rotina, exige presença, exige consistência. Ele não permite excessos prolongados, não permite dispersão crônica. Ele molda o ritmo da vida. Quando você tem o compromisso de treinar todo dia, você precisa estruturar seu tempo ao redor disso. Precisa dormir cedo, precisa acordar cedo, precisa organizar suas refeições, precisa planejar seu dia. E essa estrutura ao redor do corpo acaba estruturando tudo o mais. O estoico entende que a disciplina física é a base de todas as outras virtudes, porque sem ela, nenhuma ideia resiste ao primeiro obstáculo real, o momento da verdade. Há um momento que todo praticante sério de qualquer coisa física conhece bem. O momento onde o corpo diz, eu não posso mais, e a mente tem que decidir se acredita nisso. Para o corredor, é quando as pernas estão em chamas e ainda faltam quilômetros. Para quem treina força, é quando os músculos tremem e ainda faltam repetições. Para o lutador, é quando tudo dói e o oponente continua atacando. Esse é o momento da verdade. E 95% das pessoas acreditam no corpo. Param, desistem, dizem, eu tentei, mas não consegui. Mas os 5% que se tornam extraordinários, eles entendem algo crucial. O corpo sempre avisa antes de realmente falhar. Sempre. Quando seu corpo diz, não posso mais, aos 8 km da corrida de 10 km, ele está mentindo. Você pode. Vai doer, mas você pode. Quando seus músculos tremem na 8ª repetição de 10, eles estão mentindo. Você consegue as 2 que faltam. Vai queimar, mas você consegue. O corpo tem um mecanismo de autoproteção que aciona alarmes muito antes do limite real. E a maioria das pessoas para no primeiro alarme. Mas quando você treina a mente a resistir ao corpo, aprende a distinguir.
Eu não quero continuar. Desconforto versus eles. Eu realmente não consigo continuar. Limite real. E descobre que o verdadeiro limite está muito, muito além de onde você imagina. Sêneca praticava um exercício fascinante. Uma vez por mês, ele passava 3 dias comendo apenas pão duro e água, dormindo no chão, vestindo roupas velhas. Seus amigos ricos achavam isso loucura. Você é um dos homens mais ricos de Roma. Por que se submeter a isso? Sua resposta: estou me perguntando. É isso que eu tanto temia? Ele queria se provar que podia perder tudo e ainda assim estar bem, que seu espírito não dependia do conforto, que ele estava preparado para qualquer adversidade. Isso é domínio do corpo em seu nível mais profundo. Não é se privar por sofrer, é se privar para provar que você pode. Para eliminar o medo da privação, para estabelecer controle absoluto, a conexão mente-corpo moderna. A neurociência moderna confirma o que os estoicos sabiam instintivamente. Exercício físico aumenta BDNF, fator neurotrófico, essencial para memória e aprendizado, reduz cortisol, hormônio do estresse, aumenta serotonina e dopamina, neurotransmissores do bem-estar, melhora a função executiva, planejamento, foco, controle de impulsos, promove neurogênese, criação de novos neurônios. Em outras palavras, um corpo ativo cria uma mente melhor. Biologicamente, inescapavelmente, você literalmente não pode ter seu melhor desempenho mental sem disciplinar o corpo. Transforme o domínio do corpo em ritual diário. Ao acordar, antes de qualquer coisa, antes mesmo de olhar o celular, faça algo físico que seu corpo não quer. 20 flexões, 50 abdominais, 1 minuto de prancha, qualquer coisa que estabeleça logo cedo. Hoje, novamente, a mente comanda. Durante o dia, busque intencionalmente pequenos desconfortos, escadas em vez de elevador, ficar em pé em vez de sentar, água fria no final do banho, pequenos lembretes constantes de quem manda. À noite, revise. Quantas vezes hoje o corpo pediu conforto e você negou? Quantas vezes você impôs sua vontade sobre o impulso? Marque pontos. Celebre cada vitória silenciosa. Isso parece trivial, mas a soma desses microdomínios diários cria algo extraordinário. Uma mente que sabe, com absoluta certeza, que está no comando. E quando você tem essa certeza, você carrega isso para tudo. Para conversas difíceis, para decisões importantes, para momentos de crise, porque você já provou 1000 vezes, nas pequenas coisas, que você não é governado pelos impulsos. Seu corpo não é você, é seu veículo, sua ferramenta, seu instrumento. E como qualquer ferramenta, precisa ser mantida, afiada, disciplinada. Um marceneiro cuida de suas ferramentas porque sabe que ferramentas bem cuidadas produzem trabalho melhor. Você precisa cuidar do seu corpo pela mesma razão. Não por vaidade, não por estética, mas por funcionalidade. Um corpo disciplinado pensa melhor, decide melhor, resiste mais, dura mais, conquista mais. É simples assim. E agora que você entende que o corpo é o campo de treinamento da mente, o próximo passo é natural. Aprender a pensar sozinho, a criar um espaço de silêncio dentro da mente, a desenvolver a capacidade de raciocínio independente. Porque o corpo em ordem prepara o terreno, mas é a mente independente que constrói o edifício. A próxima lição vai te mostrar a arte perdida de pensar por conta própria e por que isso é mais radical hoje do que em qualquer outro momento da história.